Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 15, o versículo de número 11, onde está escrito assim: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Esse é o texto para refletirmos. Nós estamos diante de um ensinamento de Jesus, quando chegaram alguns escribas e fariseus diante de Jesus, reprovando uma atitude dos discípulos de Jesus e querendo colocar Jesus em dificuldade. E a queixa deles contra Jesus era em razão de um comportamento dos discípulos de Jesus, porque eles foram a Jesus e disseram o seguinte: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então este foi o desfecho do que eles queriam colocar diante de Jesus, para sempre procurando pegar Jesus em alguma falha, para daí então eles se prevalecerem diante de Jesus. Mas, de antemão, nós sabemos que todas as investidas que eles fizeram contra Jesus, eles se deram muito mal. Jesus nunca foi enlaçado pela maneira como eles então procuravam surpreender Jesus em alguma coisa. E o certo é que eles estavam observando os discípulos de Jesus numa determinada ocasião, e quando eles comeram o pão, eles estavam com fome, Jesus permitiu, e agora eles fizeram daquilo um cavalo de batalha, e foram diante de Jesus para dizer a Jesus: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Veja, tem o mandamento de Deus e tem a tradição dos homens. Eles estavam valorizando mais a tradição dos homens do que a palavra de Deus. E Jesus, então, colocou eles no devido lugar que a eles cabiam. Eles estavam usurpando um lugar que eles não tinham direito e nem dignidade daquele lugar, e querendo confrontar-se com Jesus. E Jesus, então, não lhe fechou a cara, Jesus não foi mal educado com eles, Jesus não os amaldiçoou, Jesus não fugiu deles, Jesus permaneceu ali, calmo, sereno, tranquilo. Jesus nunca deixou-se abater por qualquer que fosse as situações adversas que se apresentavam diante dele. Então, estes escribas e fariseus, eles eram defensores ferrenhos da tradição dos anciãos. O que os anciãos disseram e deixaram escrito tem que se cumprir. A todo custo, não se pode transgredir a tradição dos anciãos. E o comer sem lavar a mão, na tradição dos anciãos, está dito lá, senão eles não teriam dito isso. Tem anotação lá que para comer deve-se lavar as mãos. Nós não sabemos em que circunstâncias isto aconteceu para com os discípulos. Às vezes acontece também com a gente. É claro que quando nós vamos nos reunir para nos alimentar e todas as coisas estão sob controle, nós temos a higiene, nós lavamos a mão e tudo direitinho. Mas aqui foi um caso, uma exceção. E eles pegaram isso para colocar uma dificuldade diante de Jesus. Mas depois do caso feito, eles devem ter se arrependido de enfrentar Jesus dessa maneira. Então, quando eles disseram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem pão. Jesus então responde a ele e diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes:
por que transgredis vós também, escribas e fariseus, o mandamento de Deus pela vossa tradição? Vocês dão mais valor à tradição e menosprezam o mandamento de Deus. Aonde é que a tradição dos homens tem maior valor do que a palavra de Deus, os mandamentos do próprio Deus? A tradição é a interpretação dos anciãos, o pensamento deles. O mandamento é a vontade de Deus para toda a humanidade. E eles estavam invalidando o mandamento por atentar e seguir somente a tradição. E Jesus continua dizendo, e outra coisa mais. Jesus diz, por quê? Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Deus abençoe Daniel Amaro, Deus abençoe a irmã Georgina Santana. Então, quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. O mandamento é, honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e os seus dias sejam prolongados na terra. Mas os escribas e fariseus dizem, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia se aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a pai e nem a mãe. Veja o que é que a tradição incutiu na mente deles. Se eles dissessem, num outro texto, diz, se eles dissessem que era corban, ou seja, corban é consagrado ao Senhor. Então ele estava livre das responsabilidades com pai e mãe. Não precisava obedecer e não precisava honrar pai e mãe. Porque eles tinham se entregue como oferta para o Senhor. Mas isso não está na Escritura. Isso está na tradição dos anciãos. Então veja como a tradição é falha. Nós não podemos nos basear pela tradição. Existem coisas na tradição que são úteis? Existem, mas nem tudo. Nem tudo. Por exemplo, aqui está uma. Eles trocavam o mandamento de Deus e davam mais valor e obediência à tradição. Quando a tradição não estava de acordo com a palavra de Deus, ao invés dele desprezar a tradição e ficar com a palavra de Deus, não. Eles deixavam a palavra de Deus de lado e ficavam com a tradição. Então, veja a que ponto as pessoas chegam. Então, e Jesus disse, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Honrar a pai e mãe é mandamento de Deus, é ordem de Deus para os filhos. Eles podem servir a Deus, pode ser consagrado a Deus? Sim, podem, mas não podem trocar uma coisa pela outra. Eles podem ser consagrados a Deus e continuarem honrando a pai e a mãe. Mas aqui, para fugir do mandamento, eles colocaram lá na tradição que quem se consagra a Deus está livre, não precisa mais honrar nem pai e nem mãe. Parece que as pessoas da atualidade estão lendo na tradição, porque eles não estão atentando para o mandamento da palavra de Deus. E quantos estão desprezando a pai e mãe por conta da tradição? Os pais ficam à míngua e eles ficam beneficiando-se por conta da tradição, dizendo que são consagrados a Deus e não pode se ocupar com o pai, com a mãe, não pode honrá-lo, não pode obedecê-lo, porque senão isso vai atrapalhar a vida dele com Deus. Veja que pensamento maligno é este. E está dominando nos nossos dias a vida de muitas pessoas. Eles, quando se julgam que podem ser úteis e se colocam nas mãos de Deus, pronto. Eles se desligam de todas as responsabilidades com aqueles de direito. Mas Jesus disse que eles invalidam pela tradição o mandamento de Deus. Ora, se a palavra de Deus diz que quem diminuir algo da palavra de Deus vai ser diminuído a sua parte na árvore da vida.
E quem acrescentar a palavra de Deus vai ser acrescentado às pragas na sua vida. E quem invalida o mandamento de Deus e fica com a tradição, o que é que pode se esperar desta vida? O que será que vai acontecer com ele? Coisa boa não é. Porque a palavra de Deus adverte sobre isso. Então Jesus diz o seguinte: vocês são hipócritas. O que é hipócrita? Pessoas que querem aparecer, que vivem de aparência, vivem de faz de conta. Mostram uma coisa e, na verdade, são outra. Totalmente diferente daquilo que se apresentam diante das pessoas. Deus abençoe a irmã Doraci. E Jesus então diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. O que foi que Isaías profetizou a respeito destas pessoas? Disse o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é uma adoração que não tem essência, não tem profundidade, não tem comunicação com Deus, porque é algo somente de aparência, é só um faz de conta. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E qual é a sentença? Mas em vão me adoram, porque estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E estes preceitos de homens, doutrina de homens, elas estão fundamentadas na tradição dos homens. E na tradição, eles colocam as coisas segundo as suas conveniências. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela não é de acordo com a nossa conveniência. A palavra de Deus, ela é isenta de qualquer comprometimento com a nossa vida. Agora, nós temos que nos comprometer com a palavra de Deus como ela é, sem alterá-la, sem acrescentar, sem diminuir e sem diluir, ou seja, misturar, falsificar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 17, ele diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Mas aqui, os escribas e fariseus, eles viviam de aparência. A aparência alimentava o egocentrismo deles, a ostentação, para que fossem aplaudidos pelas pessoas, fossem bajulados por ela, fossem tidos por eles como os melhores instrutores, ensinadores, porque eles tinham aquela aparência de ser alguma coisa, mas não tinha conteúdo, não tem nada, porque estão desviados do caminho do Senhor. Uma vez que trocou o mandamento de Deus pela tradição e ensino dos homens, ele está desviado do caminho de Deus. No caminho de Deus, a pessoa só se mantém quando ela está centrada na palavra de Deus. Tirou a palavra de Deus de foco, perdeu o rumo. Está andando por um outro caminho, que não leva à presença de Deus. Então Jesus falou sobre isto. E chamando a multidão, agora Jesus então, respondendo isso, ele chama a multidão e vai explicar para a multidão como é que as coisas funcionam. Não é como os escribas e fariseus querem dar a entender, firmados o quê? Na tradição dos anciãos. Mas Jesus começa esclarecendo de maneira detalhada, para não deixar nenhuma dúvida, para ninguém sair indeciso daquela situação. Aquelas pessoas que foram ouvir Jesus deveriam sair convictos, cientes do que é que Jesus estava ensinando. Então, foi o versículo que li para a reflexão de hoje.
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Eles estavam julgando que os discípulos, por comerem pão sem lavar as mãos, estavam se contaminando. E Jesus diz aqui que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai pela boca. Então é totalmente diferente. Então diz, então acercando dele os discípulos, Jesus disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Claro. Por que se escandalizaram? Porque quem despreza a palavra de Deus não suporta quando alguém está falando a palavra de Deus. A boca deles estava cheia para falar da tradição dos anciãos. Quando Jesus começa a falar da palavra de Deus, eles ficam escandalizados, porque eles não têm disponibilidade para se submeter à palavra de Deus e converter-se a Cristo e ser fiel a Ele. Por isso que eles ficam vivendo destas coisas que são próprias dos homens, a tradição dos antigos, dos anciãos. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu pai plantou, que meu pai não plantou, será arrancada. Não adianta. Muita gente dizendo-se ser do Senhor, mas a vida está dizendo que não é. O comportamento, o procedimento, as palavras, está dizendo que aquela pessoa não tem nada de Cristo na vida dela. Então Jesus está dizendo aqui, toda planta que meu pai não plantou, ela será arrancada, porque só permanece a planta que Deus plantou. Então diz aqui, deixai-os, porque eles são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então eles são condutores cegos. Eles se julgam os doutores para instruir, ensinar e colocar normas para as pessoas obedecerem. No entanto, Jesus diz aqui que eles são condutores cegos, ou seja, nem eles sabem o caminho que eles estão andando e nem sabem por onde levar as pessoas. Uma vez que eles não sabem o caminho que estão andando, como eles podem levar outros para um caminho que eles não conhecem? Então é um contrassenso, é algo que não está de acordo. Mas diz aqui, Deus abençoe a irmã Ruth Alves. Então está aqui, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, explica-nos esta parábola. Pedro, quando ouviu Jesus falando aquilo, disse, mestre, explica para nós o que é que o Senhor está dizendo com relação a isto. Aí Jesus, então, abriu mais o leque e detalhou mais para entender o que é que sai da boca que contamina os homens. E não o que entra pela boca. Porque o que entra pela boca é alimento. Ele vai para o organismo, fez a função dele, ele é descartado. Fica os nutrientes e o que não servir é descartado. Não faz contaminação nenhuma na pessoa. Mas Jesus diz que o contamina é o que sai do homem, o que sai da boca. Ora, o que sai da boca vem de onde? Foi isso que Jesus começou a ensinar aqui. Pedro diz, explica-nos esta parábola, para a gente entender melhor. Jesus, porém, disse, até vós mesmos ainda estáis sem entender? Jesus chamou a atenção dos discípulos que eles já deveriam, na primeira oportunidade que Jesus disse, eles terem entendido. Mas veja que eles estavam com Jesus ainda no aprendizado. Eles iriam chegar lá, mas ainda estavam no começo da jornada, porque eles precisavam ter o discernimento apurado, sensível às coisas de Deus, os olhos não somente dominados pela visão física, a visão das coisas, mas que eles tivessem também a visão espiritual. Se eles tivessem naquela oportunidade o discernimento
espiritual e a visão espiritual, eles não teriam se embaraçado nesta situação, pedindo que Jesus explicasse com mais detalhes para eles entenderem. Isso os discípulos. Ora, se os discípulos que estavam do lado de Jesus estavam nessa condição, agora imagina as pessoas que estavam no meio da multidão. Como é que estava a mente daquelas pessoas? Mas Jesus não deixa ninguém em dúvida. Jesus resolve e deixa a coisa definida. Então diz aqui: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Tudo que nós colocamos na boca é alimento que nós comemos, vai para o nosso interior e depois é lançado fora. Mas o que sai da boca, olha agora aqui o ensino de Jesus que eles precisavam compreender. Mas o que sai da boca procede do coração. Um outro texto está escrito: a boca fala do que está cheio o coração. Eu não posso, no coração estar cheio de coisas ruins e falar coisas boas. Como não posso falar coisas ruins de um coração que está cheio de coisas boas. Por isso, numa outra parábola, Jesus disse: o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Mas o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então é isso que Jesus quer dizer. Então tudo parte do coração. Então como é que estavam o coração daqueles escribas e fariseus? Então Jesus começa a dizer agora, e certamente isto que Jesus falou deve ter pego eles em cheio, que eles devem ter perdido o rumo quando voltaram para casa. Olha aqui. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Pois bem, o que é que sai do coração e passa pela boca? Então, no coração, a palavra de Deus diz que, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso está lá em Provérbios 4:23. Então, o coração é o centro da vida. Então, tudo para a nossa vida parte do coração. Está no coração. Então, se no coração tiver coisas ruins, é isso que nós vamos expressar em palavras, atitudes e comportamentos. Mas se tiver no nosso coração coisas boas, também será isto que nós vamos falar, nos expressar e nos relacionar com as pessoas de maneira bondosa, porque vai depender do que estiver no coração. Eu não posso ter uma coisa no coração e confessar outra com a boca. A boca vai dizer o que está no coração. Pode ser que, em princípio, a pessoa tente enganar, mas não por muito tempo. Logo passa aquela primeira impressão que a pessoa quer deixar nos outros, mas, de repente, observa-se a mudança e aí entendemos o que é que está dentro do coração daquela pessoa, tão somente por ouvi-la falar, por ver os seus gestos, as suas atitudes e o seu comportamento. Isso vai nos identificar quem é que está dominando aquele coração. E veja o que Jesus disse. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Por quê? Do coração procedem os maus pensamentos, produz do coração, e são articulados pela boca. Os maus pensamentos, mortes, são geradas no coração e confessadas pela boca. Adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. Tudo isso vem de dentro do coração.
está alojado lá, dentro do coração da pessoa. Então, isto vai se colocar para fora, através da boca. A boca vai trazer realidade daquilo que está no coração, porque a boca vai falar, e ela vai falar do que está cheio o coração. Ora, se o coração está cheio de maus pensamentos, é isso que a boca vai pronunciar. Se o coração está cheio de morte, desejando morte, é isso que a boca vai dizer. Se o coração está cheio de adultério, é isso que a pessoa vai ter prazer de falar. Se o coração está cheio de prostituição, é o que vai acontecer. Se o coração estiver cheio de furto, é o que ela vai praticar. Se o coração estiver cheio de falso testemunho, é o que ela vai levantar. Falso testemunho das pessoas. Se o coração tiver blasfêmia, é o que ela vai dizer. Então, tudo isso vai trazer à luz aquilo que está no coração. Por isso que Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E aqui está o que é que contamina o homem. E Jesus, então, terminando, ele concluiu: são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então veja a lição de moral, através das Escrituras, que Jesus deu nos escribas, nos fariseus, que se apegavam à tradição dos anciãos e desprezavam o mandamento de Deus. Parece que Jesus virou eles assim pelo avesso e mostrou tudo o que tinha dentro do coração deles. Eram estas coisas que tinha no coração deles. E Jesus comparou eles a sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Sepulcro é quando alguém morre, a gente coloca lá o defunto e a terra vai destruindo e fica lá só ossos mortos. O que é que eles fazem? Eles vão lá e passam cal e pintam, fica bonitinho aquilo ali. Uma aparência bonita, de nova. Mas o que é que tem lá dentro? Ossos mortos. Assim são os escribas e fariseus. A aparência mostra uma coisa, mas o conteúdo é morte, é defunto, é o que tem lá dentro. Não tem nada mais do que isso. Jesus disse aqui então, são estas coisas que o que sai da boca é o que contamina o homem. Então sai estas coisas deste coração comprometido, manchado, corrompido, condenado. E Deus, através do profeta Jeremias, disse, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o pode entender? Jeremias, aqui no capítulo, deixa-me achar para eu recitar certinho este versículo. Parece-me que aqui, no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o coração se deixa levar pelo engano. Tanto é que o coração dos escribas e fariseus deixaram-se levar pela tradição dos anciãos e desprezaram o mandamento de Deus. E agora queriam colocar Jesus em dificuldade através da tradição dos anciãos. Mas Jesus colocou-os no lugar deles com a aplicação do mandamento de Deus, a palavra de Deus. Então, o que tem utilidade para mim e para você não é a tradição dos anciãos, não é a doutrina dos homens, é o que diz a palavra de Deus. E quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, o meu coração se tornará um tesouro, aonde este tesouro é a palavra de Deus no meu coração. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está no nosso coração, o pecado
não tem oportunidade de se manifestar. Nem, como diz aqui, os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e muitas outras coisas. Quando o coração está alimentado pela palavra de Deus, estas coisas não encontram lugar para entrar dentro de nós. E, portanto, lá fica a palavra de Deus como a proteção, como a salvaguarda para a nossa vida, para o nosso coração, para que ele seja conduzido pelo Senhor. E aí sim, o que vai sair da nossa boca será algo que vai glorificar a Deus. Nós vamos testemunhar, nós vamos falar a respeito de Jesus, as obras de Jesus, os ensinamentos, os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez. É isso que vai dominar o nosso coração. Mas Jesus disse, são estas coisas que contaminam o homem, esses pensamentos ruins que vêm do coração. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Agora, para refletir, o que é que tem saído da minha boca? O que é que tem saído da tua boca? Quais são as palavras mais comuns que diariamente você está tocando nelas? São palavras de um coração convertido a Deus, rendido a Ele e com a palavra de Deus entesourada? Ou são palavras que vão identificar esse mau desejo, esta pestilência da vida que vai insuflar no coração e trazer para a mente e articular com as palavras os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Mas às vezes alguém pode dizer, mas é meu ponto fraco. Não tem esse negócio de desculpa de ponto fraco. Você sabe qual é teu ponto fraco? Coloca ele diante de Jesus. Jesus, meu ponto fraco é esse, olha, meu ponto fraco é com relação a adultério, meu ponto fraco é com prostituição, meu ponto fraco é com furto, é com falso testemunho, é com maus pensamentos, é com desejo de morte, de vingança. Se você sabe, coloca em Jesus e diga, Jesus, me liberta disso. Jesus vai libertar. Jesus liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não há por que ficar alimentando estas coisas e, por outro lado, dizer que está seguindo a Cristo. Com isso no coração, claramente não está seguindo a Cristo. Está dando a aparência de que está seguindo. Mas se o coração domina outras coisas e não a palavra de Deus, este coração está em fel de amargura. Ele está rendido a tudo quanto contamina. E é preciso que ele seja lavado, purificado e transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Lição dada por Jesus, de maneira bem clara, inteligível, que as pessoas entenderam, não ficou dúvida, ninguém ficou no fim para perguntar, mas mestre, eu não entendi aquele ponto. Não, a maneira como Jesus falou foi a maneira mais clara possível. Jesus não fala entre linhas com segundas intenções. Jesus fala claro. E é o que ele disse aqui. E os escribas e fariseus, que achavam que tinham tudo com o povo, ficaram envergonhados. Porque a mente do povo foi aberta através deste ensinamento de Jesus. E aquela credibilidade que as pessoas davam a eles, eles já não a tinham mais, porque Jesus tocou no ponto nevrálgico
da vida deles, no ponto central, e eles ficaram sem nenhuma sustentação. Tanto é que se calaram, não falaram mais nada com Jesus. A primeira que chegou, Jesus levou-os pelo caminho para que eles entendessem, e ao entender, certamente, eles devem ter ficado corados de vergonha. Portanto, para mim e para você, o ensino é este. Não é o que entra. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Reflitamos sobre este ponto. Se precisar acertar, melhorar e abandonar alguma coisa para estar de acordo com o ensinamento de Jesus nesta passagem, é melhor que façamos enquanto temos tempo. Não deixar para a última hora, nós não sabemos quando será, pode ser que chegue o nosso momento e nós não tenhamos resolvido esta pendência diante do Senhor. Mas que Deus nos ajude e nos fortaleça, que possamos refletir e decidir, tomar um posicionamento diante do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.